Ok, pessoal, agora a gente vai falar sobre fator de atualização. Fator de atualização é um conceito muito importante para a gente trabalhar com porcentagem. Se você está acompanhando as aulas desde o início, você sabe que porcentagem pode ficar um pouco comprido dependendo do tanto de continha que você tiver que fazer. Por exemplo, olha só, imagina que alguém te diz assim para você, ó. Em meses sucessivos, tipo, no primeiro mês você vai ter um aumento de 7%. No segundo mês você vai ter um aumento de 3%. No quarto mês você vai ter um aumento de 8%. Totalmente aleatório, mas enfim. Você teria que calcular a porcentagem, tipo assim, esse aumento é em cima de um valor de R$ 500. E aí você teria que calcular quanto que é 7% de 500, né? E aí somar com 500 e tananã, tananã, tananã. Fator de atualização, bom, não vou entrar muito em detalhe aqui, porque se você está assistindo, você já sabe fazer isso daqui, né? Agora, fator de atualização é para deixar isso aqui um pouco mais simples. Por quê? Imagina o seguinte, ó. Vamos pegar dois exemplos. Imagina que você tem um salário de R$ 1.200. R$ 1.200. Aí passa um período de tempo, você recebe um aumento, esse salário passa para R$ 1.500. Então esse daqui é o seu salário antigo e esse daqui é o seu salário novo, beleza? Eu quero saber qual o percentual de aumento. Aqui fica claro que a gente teve um aumento de R$ 300, mas quanto foi o percentual de aumento? Bom, como que a gente descobre isso? Uma forma é calculando quantos por cento é 300 de 1.200, tananã, tananã, aquela forma minha básica que a gente conhece. Mas enfim, aqui a gente tem um método mais rápido, que é pelo fator de atualização. O fator F de atualização é sempre o valor novo, ou seja, 1.500 dividido por 1.200. Quando eu pego 1.500 e divido por 1.200, eu obtenho 1,25, beleza? Esse daqui, pessoal, é o nosso fator de atualização, é o nosso fator F. Mas pode ocorrer o inverso. Mas o que significa? Se eu colocar esse valor em porcentagem, o que eu preciso fazer para colocar isso aqui em porcentagem? Multiplicar por 100. Então eu tenho 125 o quê? Por cento. E aí, isso daqui a gente sabe, é 125 dividido por 100, que volta a ser a mesma coisa, 1,25, ok? Então, porcentagem nada mais é do que pegar o número e multiplicar por 100 e colocar o sinal de porcentagem aqui para indicar que você fez isso. Ok, para voltar ao valor original, a gente tem que dividir por 100. Nada mais é do que esse fator de atualização. Ou seja, a gente teve um aumento aqui de 25%, tá? O que é 125%? É 100%, né? Que é o total que eu já tinha, mais 25% daquele valor. Tranquilo, né? Mas o inverso também pode acontecer. Imagina que você ganhava 1.500 e passou a ganhar 1.200. Agora você ganha 1.500 e passou a ganhar 1.200. Bom, qual que vai ser o fator de atualização aqui? A gente vai ter, esse é o valor antigo e esse é o valor novo, certo? E é sempre o valor novo pelo antigo, ou seja, 1.200 por 1.500. Nesse caso, a gente tem 0,8, ok? Esse daqui é o fator de atualização. Colocando em porcentagem, a gente vai ter o quê? 80%, ok? Então, representa 80% do seu valor antigo. Teve uma diminuição de R$ 300, ou seja, menos 20% desse valor aqui. Galera, por que é diferente? Você fala assim, de 1.500, mas perceba que aqui o nosso valor de referência é 1.500, tá? Então, eu estou tirando 300 de 1.500. Aqui eu estava adicionando 300 a 1.200. Não percam de vista o valor de referência. Por isso que aqui teve um aumento de 25% e aqui teve uma diminuição de 20%, não 25%, tá? Porque os valores de referência são outros. Beleza. O que isso significa? Vamos trazer isso para matemática de uma forma genérica, né, para enquadrar isso aqui em todo tipo de situação. O que é o nosso fator de atualização, então? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, vou até deixar ele grandão aqui, ó. O nosso fator de atualização F é igual ao quê? Um número A sobre um número B, ou seja, um número A, um valor A sobre um valor B, tá? Que vai me dar um número decimal. Esse número, essa divisão aqui, não pode ser por zero. Nenhuma divisão pode ser por zero. E é só por isso que a gente coloca essa restrição. O meu valor B aqui não pode ser zero, tá? Porque isso daqui, pessoal, é um caso geral
que vale para todos os valores. Seja, vamos colocar aqui em cima, A e B pertencente aos reais. Reais é o maior conjunto numérico possível, tá? Então, isso aqui vale para qualquer tipo de valor que você quiser. Beleza, não pode ser zero. Quando a gente tem uma divisão entre dois números, não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente tem 3 situações quando a gente faz essa divisão. Bom, a primeira situação é que essa divisão, esse A dividido por B, pode ser um número maior do que 1, certo? Quando que é um número maior do que 1? Quando A é maior do que B. A gente tem um exemplo aqui, tá? Aqui é o nosso A e esse daqui é o nosso B, ok? Então, é maior do que 1. O que a gente pode concluir? Se A é maior do que 1, a gente sabe que A, então, é maior do que B. Ou ao contrário, também é válido, tá? Se A é maior do que B, então A dividido por B é maior do que 1. Beleza. E se a gente tem A dividido por B igual a 1? Nesse caso, eu não coloquei nenhum exemplo aqui, mas a gente sabe que... Deixa eu apagar isso aqui, a gente não vai precisar disso agora. A gente sabe que se A dividido por B... Por exemplo, vamos imaginar que você manteve o mesmo valor. 1.500 dividido por 1.500. Isso daqui é igual a quê? 1. 1 também é um fator de atualização, tá? Só que é um fator de atualização neutro. Por quê? O que acontece aqui? Se você pega 1,25 e multiplica por 1.200, você obtém 1.500. Então, o que acontece? Fala, eu quero dar 25% de aumento para ele. Então, pega esse salário dele antigo, esse 1.200, e multiplica por 1,25. Isso na calculadora, pessoal, é ligeirinho. Então, é uma forma de facilitar a vida. Você fala, eu quero dar um desconto, eu quero diminuir o salário dele em 20%. Então, multiplica por 0,8 esse salário dele e você vai obter o novo salário, beleza? Multiplica esse salário de 1.500 por 0,8 e você vai obter 1.200. Aqui, se você multiplica por 1, você não muda nada. Isso é o que a gente chama de neutro, tá? E nesse caso aqui, elemento neutro, no caso, o número 1. A é igual a B. Tranquilo? E a gente tem uma terceira situação em que esse número A sobre B, ele vai ser menor do que 1. Sendo esse número aqui menor do que 1, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que A é menor do que B. E é esse caso aqui, ó. Olha aqui. Imagina que isso aqui é o seu valor A e esse aqui é o seu valor B, tá? Ou seja, A e o B aqui tá aqui para simbolizar valores. Você vai substituir por outros valores. Beleza. A gente concluiu isso, tudo perfeito, né? Mas às vezes, os exercícios, eles vão vir assim pra gente, ó. Vamos apagar isso daqui. Eles vão vir perguntando assim, ó. Teve um aumento de 3%. Qual é o fator de atualização? Ou teve um aumento de 5%, teve uma diminuição. Vou colocar aqui, aumento de 5% e uma diminuição de 5%. Quais são os fatores de atualização nesse caso? Tá, talvez você já tenha sacado tudo aqui e já entendeu que aqui, né, o que você vai ter que fazer aqui, o que você vai ter que fazer aqui. Mas caso isso não tenha acontecido, vou te dar o passo a passo. Olha, disso aqui a gente consegue tirar o quê? Se o meu fator de atualização ele for maior do que 1, isso me indica o quê? Me indica que o fator de atualização é igual a 1 mais a minha taxa, não é mesmo? A taxa, pessoal, se você pegar aqui, ó, 1,25, isso é 1 mais 0,25, não é? Esse 0,25 aqui é a sua taxa, é o seu 25%. Tranquilo? A mesma coisa aqui. Quanto falta para chegar no 1? Falta 20. Opa, falta 20 não. Falta 0,2, né? Esse seu 0,2 é os 20% aqui que falta para 80, beleza? Já eu chego no menor do que 1. Vamos terminar esse aqui maior do que 1. Então, o que a gente pode tirar disso? Eu quero isolar a taxa. Caso você queira isolar só a taxa, você pode trabalhar nesse caso, né? Nessa equação aqui, você pode trabalhar com dois valores. Você pode ter o fator de atualização e querer encontrar a taxa, ou você pode ter a taxa e querer encontrar o valor de atualização. Que é esse caso aqui. A gente vai ter a taxa e querer encontrar o fator de atualização. Isso aqui, então, implica no quê? Que a taxa é igual a f menos 1. Só peguei esse aqui, passei para o outro lado subtraindo, tá? A outra conclusão que a gente pode tirar é que se o fator de atualização for menor do que 1, o meu fator de atualização então vai ser 1 menos a taxa, tá?
E como que eu faço para isolar isso daqui? Às vezes o pessoal tem dificuldade em isolar isso aqui por causa desse menos 1 aqui. Mas se você pensar nisso daqui da forma padrão de uma subtração, você vai ter menos a taxa, ok? Por quê? Sempre que você tem um número A menos um número B, isso daqui nada mais é do que A mais menos B, não é mesmo? Então, essa é a forma padrão de toda subtração. Imagina que você tem 3 menos 7. Isso daqui é igual a 3 mais menos 7, tá? É sempre assim, sempre que você está fazendo uma subtração, você está pegando um valor e acrescendo um valor negativo nele, ok? Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou manter esse f desse lado. E o que esse aqui vai acontecer? Passar para cá, soma... Não, isso aqui eu vou manter aqui, né? E vou passar esse para cá subtraindo. Vai ficar menos 1 igual a menos i, beleza? Só que tem só o menos i, eu posso apagar esse parênteses e deixar apenas menos i. Tranquilo, né? O que eu faço agora? Multiplico a equação inteira por menos 1. Aí eu vou ficar com menos f mais 1 igual a i. Galera, aqui você tem que saber álgebra básica, tá? Qualquer coisa, volta lá nas aulinhas 7º, 8º ano, a gente vê muito isso daqui. Não é zoando não, pessoal. 7º, 8º ano tem uns exercíciozinhos que se você não tiver muito acostumado, o pessoal trava às vezes. E aí a gente vai ter o que aqui? Menos f mais 1 igual a i. Disso daqui, a gente tem então, ó, só que não é legal deixar assim, né? Então vamos colocar aqui, ó, taxa igual a 1 menos f, beleza? Esse aqui continua positivo, esse aqui continua negativo, beleza? Beleza. Então, a taxa nesse caso aqui é 1 menos f. Perfeito, a gente já chegou nas nossas duas conclusões. Agora, vamos ver como que a gente aplica isso para resolver esse probleminha aqui. Vou deixar esses dois exemplos aqui por enquanto. Vou apagar só isso daqui para não ficar muito bagunçado, porque já já a gente vai usar isso daqui e isso daqui também. Vamos pegar tudo junto. Vamos fazer então, ó, aqui. Qual vai ser o meu fator de atualização que eu estou procurando? Fator de atualização f é o quê? Deixa eu pegar um lapisinho menor. Fator de atualização f vai ser igual, então, ó, 1 mais a taxa. Por quê? Porque eu estou falando aqui de aumento. Sempre que for aumento, a gente tem f maior do que 1. E aqui a gente tem diminuição. Tá? Então, sempre que estiver diminuindo, a gente tem f menor do que 1. Isso daqui é o quê? 1 mais... Quanto que é 3%? 0,03. Ou seja, 1,03. Esse aqui é o seu fator de atualização. E aqui, como que a gente acha o fator de atualização? É 1 menos... Opa! Tá certo. É fator de atualização. Olha eu bugando. É 1 menos a taxa. E aqui a gente vai ter 1 menos 0,05. Isso aqui vai dar quanto? 1 menos 0,05 vai dar 0,95. Esse aqui é o seu segundo fator de atualização. Beleza. E tem um outro... Vamos só terminar esse resuminho aqui. Se a gente tem, então, o fator de atualização, anota aí no seu caderno, é sempre valor novo por valor antigo. Ok? Esse vai ser sempre o seu valor de atualização. E aí a gente pode tirar algumas conclusões aqui. Se f for maior do que 1, isso daqui significa o quê? Aumento. E se f for igual a 1, isso significa o quê? Nada. Se mantém. E se f for menor do que 1, isso aqui significa o quê? Diminuição. Em relação àquele seu valor de referência, beleza? Diminuição. Pronto, terminamos esse resumo. Agora, para finalizar esse conteúdo, você só precisa entender o que é o fator de atualização acumulado, acumulativo ou tanto faz. O que acontece? Aquela situação que eu falei para você, né? Imagine que ele te dá assim, ó, determinada taxa de, sei lá, de juros por dia, né? Ele te dá a taxa em juros por dia durante uma semana. Então, você vai ter 5 taxas de juros. Imagina que a gente teve 3... Aí ele vai, vamos colocar as taxas aqui, ó, 3%. Deixa eu só trocar essa cor. Imagina que você tem a taxa 3% no primeiro dia, aí você tem 4% no segundo dia, aí você tem 3%, entenderam, né? Vão ter 5 taxas
como é que... E ele fala assim, no final, eu quero saber qual é a taxa de variação durante a semana, ou durante esses 3 dias. Vamos colocar aqui menos 3%, e aqui vamos colocar 8%. Beleza. Teve essas 1, 2, 3, 4 dias. 4 dias, 4 variações, e ele fala assim, qual é a taxa, né, dessas 4 variações nesses 4 dias? Qual foi a variação nesses 4 dias? Não quero saber cada dia individualmente, quero saber o total. Aí a gente vai calcular o fator de atualização acumulado, que nada mais é do que o fator 1 multiplicado pelo fator 2, multiplicado pelo fator 3, multiplicado pelo fator 4, e assim vai, tá? Sempre que vocês quiserem colocar o sinalzinho de multiplicação, ele é um pouquinho mais para cima, tá? Às vezes, eu também faço isso às vezes, colocar o pontinho bem aqui embaixo, mas isso está errado, ele é um pouquinho mais para cima. O embaixo é os 3 pontinhos, é o pontinho do português, né? O pontinho da multiplicação ele é mais no meiozinho, mas enfim. Aí aqui que nem nesse caso, ó, digamos que eu peça para você o fator atualização dos 2 dias. No primeiro dia teve um aumento de 3% e no segundo dia teve uma diminuição de 5%. E eu falo para você, calcula para mim o fator acumulado desses 2 dias. O que você vai pegar para mim? Você vai pegar o fator 1 e o fator 2, tá? E aí você vai pegar 1,03 que multiplica 0,95, ok? E esse resultado aqui, o resultado dessa multiplicação, vai ser o fator de atualização acumulado. E eu não vou realizar essa multiplicação aqui, porque eu não quero abrir a calculadora agora e tudo mais, e também não quero fazer aqui de cabeça. E tem muito exercício aqui no canal sobre isso, e a aula já está com 16 minutos também. Então, acompanha aí na playlist que vai ter exercícios assim. Tem um que a gente calcula 5 vezes isso daqui, né? Então, é isso. A gente se vê nos exercícios.